o momento mais difícil e desafiador que um recém-formado passa é, sem sombra de dúvidas, pós-formatura, no momento em que se termina a faculdade. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e eu estou contando aqui, essa é a continuação do vídeo em que eu conto um pouco da minha história. Vou deixar aqui nos cards, o primeiro vídeo eu contei como é que eu era enquanto filha, enquanto criança, até estudante de colégio, então chegar na faculdade como eu era na faculdade. E no vídeo de hoje eu vou contar quais foram como é que foi o meu início de carreira, quais foram as dificuldades, mas principalmente qual foi o meu sentimento e os meus fantasmas que passavam dentro da minha cabeça depois da formatura. E eu começo então a contar da aprovação do exame da ordem, porque ora, o sonho e até mesmo todo o bacharel em direito, ele sonha com a aprovação do exame da ordem, no temido exame da OAB. Por quê? Porque, diferente das outras faculdades, dos outros cursos, o direito exige que para você poder exercer a advocacia, você tem que ser aprovado nessa difícil prova. Então, é um fantasma na nossa cabeça, porque de nada adianta você estudar 5 anos se você não tiver a carteira de advogado. Então, na minha cabeça, como eu já estava estudando, eu já tinha um objetivo por conta daquilo que eu tinha contado no vídeo passado. Então, eu foquei e só foquei na aprovação do exame da ordem. Eu não sabia para que ia servir. Eu sabia que eu tinha que ser aprovada. E aí, para minha surpresa, e foi sim uma surpresa, porque assim, não me achava a mais inteligente, nem era a mais inteligente, não me achava a mais capaz, não me achava a mais preparada. Eu me achava assim, muito esforçada e que eu me dediquei sim a estudar as provas. Então, quando saiu a aprovação, e o resultado da aprovação foi surpreendente, porque dos 400 alunos que se formaram junto, apenas 4 alunos passaram. Então, de fato, é um número muito baixo, perto do número de formados. E aí, aquela sensação de eu sou o máximo, eu sou demais, se conflitava com aquele sentimento de insegurança, do medo de ser uma fraude, de só ter tido sorte na aprovação. Então, no meu interior, eu não me sentia apta a defender alguém, não me sentia segura para advogar sozinha. E aí eu achei que, bom, passei e cheguei no topo da montanha e agora? Eu achei que a minha vida ia continuar na mesma, eu ia continuar indo para o escritório que eu estava e aí eu ia estar trabalhando e a minha vida seria aquela mesma. Mas depois que veio a formatura, porque no baile da formatura, a colação de grau é uma cerimônia inesquecível, porque você celebra com seus familiares aquela conquista, você recebe o canudo, mesmo que dentro de toda aquela atmosfera, você vê que você conseguiu superar tudo. Então é um sentimento de dever cumprido, que você vai da emoção à alegria extrema, a um orgulho tremendo. E aí, depois que passou esse momento festivo, tem um vazio. Eu senti um vazio, eu senti algumas dúvidas que começaram então a povoar a minha cabeça. E eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu já sou advogada, porque eu passei no exame da ordem, né? Estou trabalhando aqui no escritório. Eu já conquistei, mas e por que eu ainda sinto esse vazio? E o mais curioso é que eu já tinha essa aprovação e fora isso, no meu início de carreira, eu ainda por ter tido esse resultado expressivo, eu já contei aqui em outro vídeo, eu fui chamada pela faculdade, fui convidada para ser professora assistente, para servir como símbolo
né, como um exemplo, para que os outros colegas de outras séries olhassem assim para mim e falassem, nossa, ela passou no exame da ordem e conseguiu já dar aula, então eu também vou me espelhar nela. Então, foi para isso que eles me chamaram. E nessa hora, eu entrava em sala de aula aos meus 23 anos, né, com aquela bem cara de novinha, pouco tempo atrás, e aí eu gostei daquele momento, eu gostei daquela sensação, eu gostei daquele ambiente. E eu falei, gente, olha só, tô meio perdidona, talvez seja de vogal, não me sinto muito apta, mas eu vou frequentar aqui as aulas, né, como assistente, para ver o que dá. E nesse período eu gostei. E aí eu falei assim, bom, para eu continuar a dar aula, como é que eu faço? Como é que eu já dou aula aos 23 anos? E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu acho que eu preciso, porque aí que está a falta de orientação e a falta de aconselhamento. Na minha cabeça eu falei, bom, para eu dar aula eu preciso de um mestrado. Eu nem pensei numa especialização. Eu nem sabia que existia pós-graduação. Eu nem sabia qual era a área que eu queria. Eu sabia a área que eu não queria, né, que era direito do trabalho. Mas qual era a área? Ah, eu gostava, né, me simpatizava muito com o direito ambiental, mas como é que eu vou procurar, como é que eu vou buscar então esse mestrado para me manter dando aula, que eu gostei de estar em sala de aula. E aí eu acabei indo na USP, né, procurar então editais, porque assim, perdidona, não sabia como é que era. Eu falei assim, vou lá, vou dar uma pesquisada. Cheguei aí na USP e cheguei na PUC. Na minha época não tinha site, era ir lá no físico. E havia lá no mural da USP um edital dizendo que estavam abertas as aulas de mestrado do professor Cândido Rangel Dinamarco e do professor Roque Komatsu. Eu acendei uma luz, porque eu pensei, como é que eu vou frequentar se eu não conheço ninguém, se eu não me formei nessa faculdade? E aí a única pessoa que eu conhecia era o Dr. Roque Komatsu, porque ele era um advogado que ficou durante 2 anos me pedindo para mandar cópia de processo, para eu acompanhar um processo no qual ele tinha na minha cidade, em Mogi. E aí eu ficava fazendo esse trabalho árduo e insano de acompanhamento de processo, de tirar a cópia, de fornecer. Então eu pensei, nada mais que justo agora esse doutor que me conhece me dá uma vaga para eu ser aluno ouvinte no mestrado da USP. E foi o que eu fiz. E aí ele, sem jeito de falar assim, olha, você não acha que você é muito nova? Não, doutor, eu acho que eu dou conta, o senhor sabe como é que é o meu trabalho, né? E aí ele, sem jeito de negar, ele falou, então pode vir assistir às aulas. E foi assim que eu comecei, então, a assistir. Mas mesmo com a carteira de advogada, como OAB, mesmo com a sala de aula, já como aluna, como professora assistente, mesmo com o mestrado em andamento, eu não me sentia feliz, eu não me sentia completa. Começou a me dar um vazio e uma depressão de questionamento, de sofrimento, de poxa, por que será que eu não estudei essas línguas? Por que será que eu não me dediquei? Poderia ter feito outros estudos? Por que eu não busquei? E aí eu comecei a entrar em crise e comecei a cair, então, nesses questionamentos, numa revolta muito grande comigo mesma. E aí, então, foi a fase mais difícil da qual eu vivi. Porque eu estava lá alcançando tudo, sendo tudo aquilo que já precocemente acontecendo, mas aquilo não me completava, aquilo não, eu estava cursando, mas eu mesmo assim não me trazia felicidade, não era só aquilo, e esse vazio e essa tristeza, eu fui me afundando. Eu cheguei a emagrecer mais de 15 quilos, eu cheguei numa depressão profunda, eu briguei com os meus pais, porque o meu pai ali achava que eu tinha que ganhar dinheiro, então parasse de estudar, ganhasse dinheiro, por isso que eu estava triste. E aí eu briguei com ele e falei assim, da minha OAB cuido eu
Eu já contei, inclusive, dos vídeos que eu briguei com ele. Mas isso fez parte desse sentimento, dessa tristeza. E é por isso que eu tenho tanto medo que você passe por isso, ou que você que esteja passando ache que é só com você. Não é. O depressivo e o triste, ele acha que é só com ele. E ele acha que você não se encontra, porque você... Poxa, por que eu tenho tudo isso e eu ainda não estou completa, não estou feliz? E aí eu fui mergulhando nessa tristeza, mas eu fui cumprindo por tabela todos os desafios que me apresentaram. E aí então eu continuei dando aula, continuei em sala de aula. Eu acabei saindo, me desligando do escritório, porque não dava para eu advogar naquele escritório. Eu acabei então advogando sozinha, né, abrindo o escritório sozinha. E junto com isso levando também o mestrado, que foi muito difícil. E eu pensei 1000 vezes em desistir justamente porque essa tristeza que me acompanhava me deixava acreditar que eu também não era capaz. E aqui que a gente conclui nessa segunda fase, hora, que a gente tem que ficar atenta, que a gente tem que buscar um mentor, que a gente precisa buscar uma orientação, que a gente precisa buscar informação, porque a vida não se resume apenas a ser aprovado no exame da ordem. A vida também continua. E como é que eu devo continuar? E como é que eu continuei? No próximo vídeo eu conto para vocês como é que eu dei a volta por cima, como é que eu continuei e as coisas então começaram a fazer sentido e me levaram aonde eu estou hoje. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que também está meio perdido, que acha que formado é apenas o único objetivo é a OAB, e sem esquecer que talvez você tenha que fazer um planejamento de carreira muito antes do término da faculdade, ok? E se inscreva no canal, porque assim o YouTube sabe que esse vídeo é interessante e que pode chegar a mais pessoas que, assim como você, tem esses sentimentos, tá bom? Bom, te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!